Todos creem que o Espírito Santo do Senhor está aqui, não é? Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Antes de mais nada, agradeço a Deus por essa oportunidade. É um privilégio estar aqui falando, ensinando a palavra do Senhor. E é uma responsabilidade, irmãos, muito grande falar do amor de Deus e do que Deus tem para ensinar hoje. Nós estamos trabalhando já alguns domingos, e o mais interessante é que não é só no domingo à noite. O Senhor, Ele tem movido sobre essa questão do renovo, né? Da restauração em todos os cultos que nós temos feito. Eu vi isso no culto Juntos em Família, na terça-feira. Hoje de manhã, na escola bíblica, tanto o louvor, tanto a palavra que foi ensinada, né, nos Heróis da Fé, foi nesse sentido, com a relação nossa com Deus, e esse renovo e essa restauração que Deus nos proporciona. E o louvor vem ao encontro dessa necessidade de nós aprendermos hoje, ou de relembrarmos essa questão que é o renovo que o Senhor traz para todos nós, amém? Sem exceção, porque Deus ama a todos indiscriminadamente. Graças a Deus, né? Graças a Deus que o Senhor nos ama incondicionalmente, amém? Nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia, mas nós vamos para o texto que vai ser aquele que vai nos dar o impulso para aprendermos sobre a questão do renovo. Eu quero que os irmãos abram em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 16, 17 e 18, amém? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18, amém, irmãos? Amém ou misericórdia? Amém, amém, então. Diz a palavra do Senhor, né? Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, depois de ter exortado, né, o povo, ele vem com aquela palavra de alento àqueles que se arrependeram dos seus pecados, lá na primeira carta de Coríntios. E aí ele diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 17. Porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Ó Senhor, usa-me, Pai, que seja a sua palavra abrir as mentes e os corações, que as mentes nesse momento, Pai, estejam cativas a Ti, que tudo aquilo que pode atrapalhar este momento contigo, seja repreendido no santo nome de Jesus, e que estejamos sintonizados contigo, Espírito Santo, porque é o Senhor Espírito Santo que guia, que orienta e que fala. Amém. Amém. Eu me lembro, né, quando eu não conhecia Jesus. Eu gosto muito de falar, eu gosto muito de dar esse testemunho de quando eu não conhecia Jesus. E as adversidades me fustigavam como a chibata nos lombos dos escravos. Os escravos que eram prisioneiros de uma situação que eles não podiam se livrar. E eram castigados, né? Muitas vezes até por terem
não terem cometido absolutamente nada. E eram prisioneiros aqueles escravos. Eles eram prisioneiros de uma situação em que não tinha saída. Eles não tinham para onde ir. O que eles só poderiam sentir era o peso da escravidão sobre eles. Então, no início, era assim que eu me sentia. Eu me sentia uma prisioneira, uma escrava. O peso da adversidade, o peso do pecado estava sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Eu posso falar que o Senhor, Ele veio para a minha família, Ele não veio só para mim. Porque quando eu me converti, converteu todos da minha casa. Eu e minha família serviremos ao Senhor, diz a palavra. E foi assim que aconteceu comigo, com a minha mãe, com a minha irmã. Então o Senhor veio me libertar. Então, diante de toda essa adversidade, diante de todo esse desespero, onde muitas vezes a morte parece ser a única saída, muitos dos escravos escolhiam a morte, Por quê? Porque eles não viam saída. E quantos hoje têm sua vida ceifada, tiram a própria vida porque não vem saída. E eles preferem a morte. Mas não é porque eles desejam a morte, meus irmãos. O suicida, aquele que põe fim à própria vida, na verdade ele não quer morrer. Ele quer acabar com a dor. Aquela dor que fustiga, aquela dor que machuca, aquela dor que você não consegue ver saída para ela, Mas aí, em meio a todo esse desespero, em meio a toda desesperança, em meio a tantos desajustes, eu fui, assim como todas, eu vou falar de mim, mas estendo essa minha fala para minha mãe e minha irmã. Minha mãe, eu estou tendo a honra de estar aqui, a minha mãe está me ouvindo, e eu fico muito honrada de ver a minha mãe, porque ela foi a primeira de nós três que foi para o caminho do Senhor, Foi a primeira que ouviu a palavra e nos apresentou a Jesus. Então, ela estando aqui, para mim é uma honra. Olha aqui, mãe, nós estamos servindo ao Senhor, para a honra e glória dEle. Obrigada, mãe. Obrigada por aquele momento você ter entrado na igreja e você ter ouvido e ter trazido para nós a salvação. Amém? Glória a Deus por isso. E eu me lembro bem que o pastor era um jovem, ele era até mais novo que eu, 19 anos, no auge da sua, daquele amor. O sonho dele era ser pastor. E ele pregou para mim, pregou para minha irmã, e ele falou, e nós simplesmente ignoramos. Mas teve um versículo que ficou na minha cabeça, que quando eu estava andando na Avenida São João, debaixo do Minhocão, em São Paulo, com meu nariz enfiado na calçada, de tão humilhada, de tão triste, eu lembrei do versículo que está, todo mundo conhece, mas se os irmãos quiserem abrir, está em João 14, versículo 6, que diz assim, todo mundo conhece. Lembrei da pastora hoje de manhã, dizendo, você quer combater o Alzheimer? Decore a Bíblia, Decore os versículos, e esses versículos os irmãos todos conhecem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por meio de mim. A minha situação era tão ruim, irmãos, que eu confesso a vocês que eu só lembrava da primeira parte. Aliás, eu nem sabia na época que estava em João 14, 6. Eu só lembrava que eu estava caminhando e eu lembrei que o pastor disse, Jesus é o caminho. Eu falei, Jesus é o caminho? Então eu vou ver que caminho é esse. E lá fui eu ver esse caminho que era Jesus. Amém? E ao longo da minha vida eu fui conhecendo Jesus. Fui aprendendo sobre Jesus. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quanta dificuldade.
Quantas? Mas foram muitas dificuldades, muitos percalços. E o pior é que muitos desses percalços eu mesmo provoquei, né? Na teimosia de novo crente, que não entende muito bem aquela palavra que diz que você tem que fazer a vontade de Deus. Eu fazer a vontade de Deus? Que é isso, fazer? Eu vou fazer é a minha vontade. Então você briga, né? Você briga com Deus, você briga, você está com um pezinho no mundo e outra com Deus. Você não entende bem essa fazer a vontade de Deus. E muitas das escolhas erradas que nós fazemos, irmãos, assim como foram muitas as minhas escolhas erradas, nós às vezes nos enveredamos por caminhos tão tortuosos, mesmo estando na igreja. Porque muitas vezes não entendemos o que Deus tem para nós, né? Só que mesmo nessas coisas provocadas por nós mesmos, mesmo nos erros que nós mesmos cometemos, nas nossas rebeldias, nas encrencas que muitas vezes nos enfiamos por conta dessa teimosia, mesmo com isso, Jesus não desiste de nós. Aleluia, amém? Deus, você já imaginou hoje, se Deus fizesse conosco igual nós fazemos? Cansei, né? Hoje foi dita essa palavra, cansei de Deus, cansei desse caminho, estou cansado, vou dar as costas, vou seguir o meu caminho. Você já pensou se Deus dissesse para mim, para você, cansei de você, você está muito teimoso, você está muito rebelde, chega. Meus irmãos, para nossa, eu não digo sorte, né? Eu digo que para nossa felicidade, Deus não desiste de nós, em nenhum momento, mesmo na nossa rebeldia, mesmo na nossa teimosia, Deus não desiste de nós. E assim também não desistiu de mim, né? Deus me amparou, Deus cuidou de mim. Irmão, você está cansado hoje? Você veio hoje cansado para esta igreja? Não só o cansaço físico, mas o cansaço das lutas, que as lutas são tantas lutas que nós temos enfrentado ao longo da nossa vida. Eu até fiz uma brincadeira no Juntos em Família. Eu disse assim, quando eu fui para a igreja, parecia que eu ia ter só felicidade. Parecia que a vida ia ser um mar de rosas. E aí quando começaram a vir as dificuldades, as adversidades, eu falei, ué, como é que é isso? Não era só alegria? Não era só felicidade? Não. Não é só felicidade. Eu acredito que nós temos muito mais aflições. E as aflições, elas têm uma razão de ser, né? Então nós temos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É isso que o Senhor tem para nós, né? E até aqui você pensa, né, que está difícil, sabe? Está muito difícil, Senhor. Eu não aguento mais, Pai. O meu problema é tão grave, Senhor, a minha dívida é tão alta, a minha enfermidade é tão terrível, a minha dor física, a minha dor mental, a minha dor espiritual, Pai, está difícil suportar, Senhor. Mas aí o Senhor vem para nós e diz o seguinte, abram em 2 Coríntios, está aberto em 4, né, no capítulo 4, vão lá para o versículo 8, olha o que o Senhor diz no versículo 8, que vem complementar, né? Que vem auxiliar nos versículos 15, 16 e 17. 16, 17 e 18. Acharam, irmãos? Está no mesmo capítulo 4. Versículo 8 diz assim, em tudo, olha... Que terrível, em
tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, muita perseguição, mas não desamparados, abatidos, sim, muitos estão aqui abatidos, mas tenha certeza que você não está destruído, porque o Senhor te trouxe aqui para te dar uma palavra de ânimo, para dizer que a tua dor física vai passar, para dizer que aquela dívida que você tem vai ter condições sim de pagar, que aquele sentimento de desespero, ele vai ser amenizado. É isso que o Senhor tem para nós. Amém? Amém? Ele nos dá a graça para enfrentar cada desafio, porque é só pela graça, irmãos, é que nós enfrentamos todos os nossos desafios e todas as nossas agruras. Ele nos renova com a esperança de que, apesar de toda essa tribulação, nós teremos o alento, que nós, a partir dessas tribulações, nós vamos alcançar a glória eterna, porque na verdade tudo isso que nós passamos, foi o que Cristo passou na terra, e nós passamos todas essas tribulações, para que vivamos na glória. Eu vou citar um exemplo, bem triste, que aconteceu essa semana, que para mim, foi um exemplo. Eu não sei como aquela mãe conseguiu. Aliás, ela explicou como. Essa semana houve assim como, mas essa me chocou, mas eu não vou entrar em detalhes. Uma menina de 13 anos foi assassinada, né? A mãe dela era uma obreira. A mãe dela vivia para pregar a palavra. Ela não era pastora, ela era uma missionária, e a vida dela era levar a palavra do Senhor. A vida dela era pregar o amor de Deus, e ela teve esse acontecimento na vida dela. A vida da filha dela foi ceifada de uma forma horrível, 13 anos de idade a menina. E ela disse assim, na entrevista que ela deu, porque aí foram lá, né, perguntar para ela. Ela disse assim: antes de tudo, eu quero agradecer. Dessa forma ela disse: eu quero agradecer a Deus, ao Espírito Santo e a Jesus. Porque se eu estou aqui, nesse momento, falando com vocês, ela disse para o repórter, é porque Deus está me dando forças. Tem noção, irmãos? A nossa dor é grande. Cada um é que sabe da própria dor. Essa mãe, eu não sei nem dimensionar a dor dela. Mas antes de qualquer coisa, ela teve essa força. Ela foi até criticada, bem criticada, por essa fala dela. Por ela estar colocando Deus acima da dor dela. Mas as coisas de Deus são loucura, não são? É lá o que diz em 1 Coríntios 2,14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Aqueles repórteres, aquelas pessoas que estavam ouvindo, elas não conseguiam entender como é que ela coloca a Deus, agradece a Deus, agradece, inclusive ela agradeceu a oportunidade de pregar a palavra diante de uma tragédia na vida dela. É porque as coisas de Deus são assim mesmo, as coisas de Deus são loucura, e o homem natural, ele não entende. Nós
Até nós custamos a entender, não é? Até nós, será que Deus que me livre, Deus que nos livre, irmãos, de uma tragédia dessa? Será que eu teria essa capacidade? Eu às vezes penso em tragédias e vejo tragédias, convivi com uma bem próxima da minha amiga, eu não sei se, né? Mas Deus é que nos dá a força, não somos nós. A força não vem de nós, a força e o amparo vem de Deus. Por isso que aqui diz, porque eu já ia para outro versículo. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que nós sejamos arrasados, ainda que nós estejamos rasgados, o nosso interior se renova dia a dia. Amém, irmãos? É justamente aquilo que aquela mulher, ela estava justamente falando. A renovação diária é essencial para que nós possamos enfrentar todas as aflições que passamos. E essa renovação diária, irmão, é ela que nos ajuda, é ela que vai nos sustentar, ela que vai fazer com que nós perseveremos, ela que não vai deixar que desanimemos, ela que vai nos impulsionar a sempre ir para a frente. Eu não sei se alguém já chegou para ti, mas já chegaram para mim e falaram assim: nossa, Márcia, você está sempre sorrindo, parece que você nem tem problemas. Acho que você não tem problemas porque você está sempre sorrindo. Ai, né, Edson? Só Deus é quem sabe. Mas nós temos a alegria. Sabe por quê? Porque às vezes aquela pessoa que está me dizendo isso, ela não tem onde se amparar. Vocês se lembram quando vocês não estavam no caminho do Senhor? Alguns já nasceram no berço evangélico. Mas eu me lembro todos os dias como era estar fora da cobertura do Senhor. Eu me lembro bem quando eu tinha decidido ser ateia, o que era não ter para onde se virar. Então aquela pessoa que vivia em meio a tantos problemas e desesperos, ela não conhecia o Deus que eu conhecia, que mesmo na tribulação, no desespero, Ele não nos desampara, mesmo que estejamos arrasados por fora, mas por dentro sustentados. Aquela mãe estava assim. Aquela mãe estava ali em pé, vivendo uma tristeza incomensurável, mas Deus estava sustentando. Deus estava ali amparando. Imagina quantas pessoas ouviram aquilo e aceitaram Jesus, sabe? Apesar de todas as falas, de todas as opiniões contrárias, quantos ao ouvirem aquilo devem ter perguntado: que Deus é esse? Que Deus é esse que ampara até no momento dessa dor? Quantos que podem ter sido alcançados ali com aquela palavra simples dela? Agradeço a Deus, porque se não fosse Ele, se não fosse Deus, meus irmãos, muitos de nós não estaríamos aqui sentados nesse banco. Nós teríamos sido consumidos pela dor, teríamos nos deixado abater. Aliás, muitas vezes viemos pela dor, né? Viemos pela dor e não pelo amor. Que seja, o que importa é vir. Tinha um marido de uma amiga minha, ele tinha uma sede muito grande de conhecer Jesus. Eu confesso para vocês que eu não tinha visto ainda, porque eu sempre estou acostumada de ir pela dor. E o marido dessa amiga minha,
ele tinha um anseio de conhecer Jesus. Ela depois me disse. Mas ele tinha tanta vontade de conhecer a Jesus. E ele conheceu Jesus. Ele era policial. E aí ele conheceu ao Senhor. Ele estava naquela semana, o Senhor tinha sido apresentado para ele. Ela trabalhava conosco no Ebenezer. E apresentaram o Senhor para ele. Ele se converteu, aceitou Jesus de todo o coração. E ele entrou naquele curso acho que é BOP, daquela polícia especial. E no treinamento violento da polícia especial, ele levou um soco na cabeça, entrou em coma e uma semana depois ele veio a óbito. Foi terrível. Ela tinha 2 filhos pequenos, ele era o sustento da casa, ela trabalhava, mas ele era o sustento. E foi algo assim, mas meu Deus, ele conheceu Jesus. Como é que o Senhor deixou que ele, né? Mas o Senhor sabia todas as coisas. Aquele anseio que ele tinha de conhecer Jesus. E foi justamente, parece até história, mas eu vivi, porque eu trabalhava com ela. Foi um caso até que repercutiu muito aqui em Gurupi, um caso muito na televisão e tudo, foi bastante comentado. Eu não vou citar o nome dela, porque hoje ela tem aí altos cargos, né? Então nem vou citar. Faz tempo que isso aconteceu, mas ele precisava conhecer Jesus. E o Senhor fez surgir no coração dele aquele desejo enorme por conhecer o Senhor. E quando ele faleceu, ele já havia aceitado Jesus como seu Salvador. Não me lembro se deu para batizar, mas o que importa é que ele havia aceitado e o anseio do coração dele tinha sido atendido. Aleluia, amém? Então é esse Deus, né, maravilhoso, que ele teve a oportunidade de ir pelo amor, mas muitas vezes nós viemos foi pela dor que nós sentimos, né? E de que maneira então, voltando, de que maneira nós vamos conseguir ter essa renovação diária, irmãos? De que maneira? Uma pergunta, né? Como é que nós vamos conseguir esse renovo diário? Porque, na verdade, isso é diário, irmãos. Não é um hoje, um amanhã, depois daqui uma semana. Para você ter esse amparo do Senhor, você precisa de uma renovação diária. Porque o problema, ele não escolhe momento, o problema não escolhe dia, ele está aí a todo instante. A palavra disse aqui, em tudo somos atribulados. Se em tudo somos atribulados, é o tempo todo. Se é o tempo todo que somos atribulados, então diariamente nós temos que estar em oração. Diariamente nós temos que estar sintonizados com Deus. Diariamente o Espírito Santo tem que mover cada ser, cada célula nossa, cada passo que nós dermos, é ali que o Senhor deve estar. Esse renovo, então, ele tem que ser diário. E olha que para ser diário é complicado nessa nossa vida, porque eu acordo 5:30 da manhã, tenho gato, pato, ganso, marreco para dar comida. Brincadeira, tá, irmãos? Mas um monte de gato, um monte de cachorro, uma correria, né? Eu brinco que eu tenho a bicharada do cocoricó todinha para dar comida de manhã. Aquela correria, né? 7 horas você tem que estar na escola cheia de energia, que eu não sei nem de onde vem, só vem do céu. Porque 62 anos de idade, para lidar com aquela galera jovem, é só vindo energia do céu, do Senhor. Então, muitas vezes, essa nossa correria diária não nos deixa ter um encontro diário com Deus. Às vezes você vai lembrar do Senhor lá na hora do almoço. Ô Senhor, abençoe esse alimento.
Não é assim? Não é? Ou é só comigo? É assim. É assim. Então, e muitas vezes só à noite, né? Senhor, guarda o meu sono, guarda a minha casa, guarda a minha família, aquela ladainha, né? Que você faz. É assim. Então, o mundo, ele é feito de uma forma, meus irmãos, é uma armadilha para nós, para que nós não tenhamos esse renovo diário. O mundo, ele está construído de uma maneira, essa rapidez, essa velocidade toda que existe na nossa vida, ela é proposital, é para nos tirar a nossa sintonia com Deus. Porque quem está no mundo, já está no mundo, irmãos. Precisa ouvir a palavra. Tem essa questão que é a nossa obrigação falar a palavra do Senhor. E nem isso muitas vezes nós temos tempo. E muitas vezes nos deixamos levar até por uma zanga, por uma situação difícil. E que muitas vezes o nosso comportamento nem é o comportamento cristão que devemos ter. Tal é a nossa correria. Quem está no trânsito sabe muito bem, né? Quando você dá aquela buzinadinha um pouco mais forte. Eu estou sendo bem amena a falar da buzinadinha, né? Porque às vezes o trânsito nos tira a santidade. Gurupi está assim, está tirando a santidade no trânsito, né? Então, essa é a vida que nós estamos tendo. Mas será que essa é a vida que eu quero? Eu confesso, irmãos, que quando foi apresentado para mim vir falar a palavra, eu quase tive uma síncope, né, Marli? Porque, meu Deus, eu tenho prova, eu tenho aluno, eu tenho escola, eu tenho tanta coisa para falar, tanta coisa que eu tenho que preparar, e preparar a palavra não é assim de qualquer forma, não, né? Então eu quase tive um ataque. Pastora Silene veio, calma, minha irmã, calma. A minha irmã tive vontade de bater, né? Ô Senhor, né? Mas pastora, com todo, né, respeito, ela veio, calma, é o Espírito Santo que fala, né? Minha irmã não, minha irmã já, vontade mesmo de bater. Mas por quê? Justamente por conta dessa falta de renovo diário. Mas aí, sabe, irmão, sabe o que aconteceu? Eu estava tão desesperada, né? Além da conta, eu acredito. E Deus veio, Ele veio e trouxe um refrigério tão grande para a minha vida, que foi algo assim, de Deus. De Deus. Ele veio, até eu coloquei assim, eu tinha o Juntos em Família, eu falei, quer saber? O Senhor veio e organizou a minha vida. Até esse dia você estuda para levar a palavra do Juntos em Família. Desses dias para lá, você cuida da palavra de domingo. Olha que lindo é o Deus que a gente serve. Olha que lindo, Ele organizou o que para mim estava impossível de organizar, porque estava tudo misturado na minha cabeça. Aí Deus, calma, não é assim não. E aí Ele colocou o marco divisor. Quando Ele colocou o marco divisor, minha vida tranquilizou. Eu sarei. Eu fiquei tão leve, tão tranquila. Então é esse o Deus que vem para nos dar o refrigério. É aquele Deus que vem para, olha, você está aflito, você está atribulado, mas não angustiado. Tinha sim tribulação, mas não tinha angústia. É aquele Deus que diz, olha, a sua tribulação, versículo 17, é leve e momentânea. Então nós somos fortalecidos, e não importa as dificuldades que nós tenhamos, os problemas que nós carreguemos, porque sabe por quê, irmãos? Porque através de Jesus,
e o Consolador, que é o Espírito Santo, nós conseguimos passar por todas essas dificuldades. Porque é Deus que está nos sustentando, é Deus que está nos restabelecendo. Eu quero mostrar uma imagem para vocês. Eu ia falar florzinha, é porque tinha uma... uma pegadas na areia. Mostra aí para a gente. Está aí, Jared? A Larissa colocou. Vocês conseguem ver a imagem? A primeira vez na minha vida, muito antes de eu me converter, eu ouvi uma música no rádio de válvula lá da minha mãe, e era uma música que na época era totalmente diferente das músicas sertanejas que nós tínhamos, né? E essa música chama-se Rastros na Areia. E a música diz algo assim: ele está conversando com Jesus, a música fala, né? Ele narrando, eu estava conversando com o mestre, e eu visualizava a minha vida, e 2 fileiras de pegadas na areia. E eu disse assim para o mestre: olha, mestre, eu estou vendo aqui que essas pegadas que estão na areia, né, foram os momentos felizes que eu passei, os banquetes que eu vivi, as felicidades que eu passei, as coisas boas. O Senhor estava do meu lado, porque olha aqui as pegadas. Mas agora, mestre, eu estou vendo lá na frente, bem lá na frente, que só tem as minhas pegadas, Senhor. Cadê as suas pegadas? No momento triste, nos momentos de angústia, de desespero, de morte que eu vivi, eu andei sozinho, porque é só uma pegada que eu estou vendo. E aí o mestre me respondeu: essas pegadas que você vê são minhas, porque quando você passava tribulação, quando você passava tristeza, quando você passava desespero, eu te carregava. Então as pegadas são de Jesus. Foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi falar de um Deus que nos carrega, de um Deus que nos ampara. Eu acredito que isso ficou tão cravado na minha memória, que naquele momento de desespero que nós estávamos passando, eu clamava a esse Deus que carrega-nos na angústia, no desespero e na tristeza. Amém? Amém? E aí, meus irmãos, volto a frisar que nós não podemos desviar os nossos olhos no Senhor, porque toda a nossa tribulação é passageira. Tudo que nós estamos vivendo não dura para sempre. Às vezes você pode até questionar: Márcia, como assim passageiro? Eu estou vivendo uma tribulação faz mais de 10 anos. Eu estou vivendo uma situação há mais de 15. Eu estou vivendo no martírio há 30 anos. Como é que isso é passageiro? Para Deus é passageiro, irmãos. Sabe por quê? Não vai durar para sempre. Tudo que você está passando tem um fim. Tudo que você está vivendo acaba. O Senhor não nos deixa passar a vida toda por uma tribulação. O Senhor, Ele vem e nos tira dessa tribulação. Mas nós temos que estar com os nossos olhos voltados para Deus. E aí, olha só os versículos. Voltem lá em 2 Coríntios 16, 17 e 18. O 16 diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova. Então, esse versículo fala do quê?
de renovação. Renovação interior. O 17, porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Olha a esperança. E o versículo Paulo até diz que é leve. Que é leve a nossa tribulação. Nós é que sabemos o peso da nossa tribulação. Mas ele diz que é leve. E muitas das tribulações que passamos, você olha para trás e fala, nossa, não sei se você já tiveram essa oportunidade. Aquelas que nós estamos passando, não. Mas aquelas que nós passamos, você olha para trás, eu não sei se você já fez isso. E fala, como é que eu consegui? Como é que eu consegui passar? Como é que eu cheguei até aqui? Eu acredito que esse leve é nesse sentido. O momento que a gente está passando, ele não é leve, não. Mas o Paulo diz que é leve e momentânea. Mas tudo que nós passamos produz o quê? Glória eterna. Amém? E aí, o versículo 18. Não atentamos nós nas coisas que se veem, mas que não se veem. Porque as que se veem são o quê? Temporais. E as que não se veem são eternas. Amém? Então, muitas vezes a gente se apega, né? A gente vê só até a nossa visão espiritual se perde diante de tanta tribulação, que a gente consegue só ver o quê? O que nós estamos passando. E a nossa mente acaba se desviando do quê? Do foco que é Jesus. A gente se perde tanto com as coisas terrenas, que nós nos esquecemos que, na verdade, a glória eterna nos espera. Viver com Deus no céu deveria ser o nosso foco. Mas as coisas que nós passamos, né, nos tira muitas vezes do foco. Às vezes as dificuldades e aflições são tão esmagadoras, mas a fé, ela vem para quê? Ela vem para mudar a nossa perspectiva. É a fé que nos impulsiona a ter a coragem de continuar caminhando. É a fé e crer no que o Senhor tem para nós. É que nos faz continuar caminhando. Para que nós possamos sair desse presente. Abram em Lucas 8. Eu acho que eu vou usar aqui, para não sair Lucas 8... 2 versículos, 43 e 44. É uma das passagens bíblicas que eu mais gosto. Conseguiu? O 43 diz assim, todo mundo conhece essa passagem. Da mulher do fluxo de sangue. Olha só. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragias por 12 anos. Por 12 anos, e ninguém podia curá-la. Olha só a tribulação dessa mulher. Olha o que ela estava vivendo. 12 anos com fluxo de sangue. 44. Aconteceu que ela chegou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto. E imediatamente a hemorragia cessou. Irmãos, se essa mulher tivesse só se atentado para o presente, para o momento que ela estava vivendo, nem saído de casa ela teria, porque naquela época era proibido uma mulher nessa condição sair de casa, mas ela não se ateve ao presente. O que essa mulher fez, irmãos? O que nós deveríamos fazer todos os dias, olhar além. Jesus podia curá-la. Jesus podia transformar toda a situação dela.
Isso é que ela sabia, isso que ela tinha certeza. Então o que ela fez? Ela olhou além. Ela ultrapassou aquilo que o destino tinha lhe imposto. Ela ultrapassou aquilo que a sociedade havia condenado. E ela foi até Jesus. E Jesus a curou. Oh, glórias. Aleluia, irmãos. É assim na nossa vida. Muitas vezes nós temos sim que ir contra tudo aquilo que nos é colocado à nossa vista. Nós temos que ultrapassar essa visão e olhar, ter a visão do Espírito, que foi o que essa mulher fez. A visão dela foi além, de acordo com, o que se diz aqui, não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se vê. Não atentando para a nossa felicidade aqui na terra. Aqui é passageiro. A felicidade não é aqui não. Aqui a gente está passando uma chuva. A nossa felicidade é no céu. Estão nos enganando, dizendo que é aqui. Aqui, amém, é bom viver bem, é bom viver tranquilo, ter as coisas, mas a gente não pode viver só em função disso. Nós temos que olhar além do que nos é apresentado, tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado para não sermos enganados, tá bem? As coisas terrenas, o Senhor nos deixa passar tribulação, nos ajuda a passar as coisas difíceis, mas esse não pode ser o nosso único objetivo, não. Tem gente aí vendendo o evangelho totalmente diferente, eu não posso deixar de falar. Vendendo o evangelho de que é só felicidade, que você tem que ser rico, que você tem que ter carro último tipo, que você temos é que servir ao Senhor. Temos é que seguir o que Deus tem para nós, fazer a vontade do nosso Deus. Deus não faz a nossa vontade, nós é que fazemos a vontade de Deus. Enquanto nós fizermos o inverso, enquanto nós quisermos viver a nossa vontade, queridos, eu sinto muito, eu estou falando por experiência, porque eu também não sou, por experiência, tropeçando, caindo, levantando. A gente tem que fazer a vontade do Senhor. É a dele que vai prevalecer. E essa vontade é que vai nos trazer felicidade. E não é uma felicidade momentânea, não. É aquela felicidade que a pessoa vai olhar para você e vai dizer: ah, você não tem problema. Você não tem problema, não. Nossa, você vive rindo, você não tem problema. É porque o Senhor vai nos ajudar a passar pelos problemas, amém? Então, que nós tenhamos esse pensamento. Deus preparou o céu para nós, tá? A sua glória, a glória do Senhor, é a nossa glória. Assim como Jesus foi recebido com festa quando chegou no céu, quando ele ressuscitou, ele foi recebido com muita festa. Nós também, quando chegarmos no céu, vamos ser recebidos com festa. Nós vamos contemplar a glória de Deus. Nós vamos estar com o Senhor. Hoje foi dito, quem ficar, ficou. Nossa, como você é egoísta. Eu sinto muito, irmãos. É porque eu tenho que cuidar de mim. E logicamente que eu vou falar a palavra para você. Mas você é livre para fazer as suas escolhas. Só que eu posso dizer para ti é o seguinte: faça a escolha certa. Escolha aquilo que Deus tem para ti. Não enverede por outro caminho, porque aí vai ser bem complicado. A sua glória é a nossa glória. Essa é a recompensa que temos.
E para isso nós precisamos ter fé para ver essa recompensa. Teremos aflições momentâneas? Teremos. 12, 13, 15, 20 anos. Um ano, às vezes meses. A irmã olha para mim o tempo todo, porque não, eu entendo. Sabe por quê? Eu vivi uma aflição 30 anos. 30 anos de aflição, né? Então eu falo, eu sei o que é viver aí essa aflição, mas elas são momentâneas. Vamos confiar que essa aflição vai findar, tá bem? Por quê? Porque o peso eterno da glória é incomparável. Temos tribulações diárias em tudo, diz a palavra, mas vamos ter a recompensa divina. Mas para isso nós temos que ter os nossos olhos onde? Em Deus. Se desviarmos 1 centímetro de Deus, nós perdemos todo esse foco. Perdemos toda essa capacidade de discernimento, né? Porque esse discernimento vem de onde? Vem do Espírito Santo. E muitas vezes, tá? Nós fazemos a nossa vontade, ao invés de fazer a vontade de Deus, é aí que nós acabamos fazendo o quê? Pecando, nos desviando do Senhor. Porque o pecado mora em nós, irmãos. O pecado, ele nasceu conosco. E para poder superar esse pecado, é só sendo uma nova criatura, realmente. É só estando à disposição do Senhor e renovando o nosso caráter dia a dia. Amém? Abram em Tiago 1,14. Apóstolo Tiago 1,14. Vou usar ali Tiago 1,14. Olha o que o apóstolo Tiago disse, justamente nos alertando para essa questão do pecado que mora em nós. E é nós, com foco em Jesus, que conseguimos, né? Muitas vezes conseguimos superar. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo. Nosso desejo, nós temos desejos o tempo todo, sendo por esse arrastado e seduzido. É aí que nós caímos. Se nos desviarmos do foco que é Jesus. Se deixarmos de lado essa renovação diária. A renovação diária, irmãos, é que vai nos fortalecer e vai fazer com que nós não sejamos o quê? Seduzidos pelo pecado. Porque esse versículo, ele justamente mostra aquilo, né? Cada um é tentado. Tentados, todos nós somos. Todos os dias. Seja toda e qualquer tentação. Mas e agora? A superação da tentação. Você só consegue através do renovo. Do renovo diário. Da sua comunhão com o Senhor. Se você tem esse renovo diário, se você tem a visão do Espírito Santo, o pecado ele vem, ele chega, sedutor, mas o Espírito Santo diz, se você se deixar seduzir, vai acontecer isso. Primeira coisa que o salário do pecado é a morte. E aí você ouve a voz do Espírito e faz o quê? Você se desvia do pecado. Está aqui a solução para isso. Renovação diária. Os olhos sempre em Jesus. Para depois você não dizer, né? Poxa, estava tão ali, tão pertinho, eu não consegui resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É assim que nós temos que ter a nossa vida. É assim que a gente escapa dos perigos. Amém? Terminando, minha palavra hoje é curtinha.
na medida que nós reconhecemos as nossas fraquezas, tá, irmãos? É que nós vamos confiar em Deus. Quando o nosso ego é esmagado por nós mesmos, sou fraco, sou só forte no Senhor. Então, na medida que reconhecemos as nossas fraquezas e confiamos em Deus, nós vamos conseguir o quê? O fortalecimento e o renovo diário. Através dessa renovação é que nós vamos encontrar a esperança para as nossas aflições. Que nós vamos conseguir suportar com fé, porque nós sabemos o que nos espera, né? O que nos espera é a glória, né? Olha só o que diz o 2 Coríntios 4:15. 14. Vou ler o 14 e o 15 para nós finalizarmos. Sabemos que amém, irmãos? É só caminhar um pouquinho para cima aí. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitou. E com ele nos apresentará convosco. Porque todas essas coisas são por amor de vós. Para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça transbordar as ações de graça para a glória de Deus. É isso que nos espera. É isso que Deus tem para nós. E é pela graça. Amém, irmãos? Amém? Vamos ficar em pé? Vamos nos colocar na presença do Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso. Oh, Deus de poder e graça e majestade, Tu sabes as nossas necessidades, Tu sabes, ó Deus, as dores aqui suportadas, Tu sabes, ó Senhor, as enfermidades, Tu sabes as dificuldades do acordar, do levantar, do deitar-se, Pai. Tu sabes, ó Senhor, os sentimentos muitas vezes de desesperança, de desespero que nos acomete. Pai, vem com a Tua mão sobre cada um de nós, renova-nos, ó Senhor, renova a nossa esperança, renova a nossa fé, renova, Senhor meu Deus, a nossa comunhão contigo. Espírito Santo do Senhor, vem Espírito Santo de Deus, vem estar neste lugar, esteja conosco, Espírito Santo, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos, ó Pai, que possamos ter uma comunhão maior, cada dia mais contigo, Senhor, que possamos estar na Tua presença, Senhor, cada vez mais, que sejamos mais, ó Senhor, meu Deus querido, contigo, mais íntimos de Ti, Pai. Renova-nos, ó Deus, renova-nos pelo Teu Espírito, renova-nos pela Tua graça, derrama sobre nós, ó Senhor, a Tua unção, derrama sobre nós o Teu óleo, derrama sobre nós, Senhor, meu Deus querido, o Teu favor, ó Pai querido, Senhor, cura, Senhor, sara, Deus amado, como disse a música, o Senhor veio para curar os enfermos, para sarar aqueles que estão feridos. Pai, sara, cura, Senhor, meu Deus querido, que possamos sair daqui, Pai, que possamos sair daqui hoje, diferente do que aquilo que nós chegamos aqui, que possamos sair daqui renovados, confiantes, ó Deus amado, que deixemos debaixo da Tua cruz, Pai, todo o nosso peso, Senhor, o peso, Senhor, meu Deus, que muitas vezes carregamos, é tão pesado, deixamos para Ti, Senhor, porque o Teu fardo é leve, Senhor, o Teu jugo é suave. Obrigada, Deus, obrigada, Senhor, por me usar, obrigada, Senhor, pela oportunidade, e obrigada, porque eu sei que nesse momento, o Senhor derramou bênçãos sobre esta igreja, no santo nome de Jesus, amém, amém.